Não desanimem, gente, não desanimem. Não fiquem pelo caminho. Estamos chegando no final. Hoje a gente vai ter bastante leitura, mas não é uma leitura maçante. São histórias que já são conhecidas. E a gente vai dar um spoiler da Páscoa, então preste atenção, para não ficar boiando lá na Páscoa. A gente vai fazer a explicação aqui de uma cena da Páscoa. Você vai ter a oportunidade de entender a cena da Páscoa. Ó, que maravilha. Vamos lá. Começando Lucas 22. A conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu seus chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com ele como eles poderiam entregar Jesus. A proposta muitos a alegrou. E lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Esse trecho fala da traição de Judas. E a primeira pergunta que fica aqui. Judas traiu Jesus pela ganância do dinheiro ou por algum outro motivo? O que vocês acham? Aqui não fala, mas em outras passagens fala que foram oferecidos a Judas 30 moedas de prata. E o que significa 30 moedas de prata? 30 moedas de prata era o preço de um escravo comum, um escravo normal. É um valor irrisório? Não. É um valor alto? Também não. Era um valor ok. Vamos trazer hoje para carro? Não é um carro que não anda, velho, mas não é um carro importado, não é um carro bom. É um carro popular, um carro ok. Então, fazendo uma análise, e isso é pessoal, a Bíblia não relata a real motivação de Judas, mas não parece que era o dinheiro. Judas ele não está ganhando uma bolada para mudar de vida, não está vendendo Jesus a um preço altíssimo, a uma oportunidade única. Não. O que mais aparenta é que Judas traz Jesus por uma desilusão. Judas esperava um Messias que viria a vencer, que viria libertar o povo, e vê Jesus falando repetidamente que ele não veio para isso e que ele seria morto. Então Judas se frustra, é como tivesse colocado todas as esperanças numa pessoa e essa pessoa não atingiu as suas expectativas, então você deixa de ser um seguidor para ser até um inimigo. Versículo 7, a ceia do Senhor. E assim como no capítulo anterior, a gente vai fazer quebras aqui porque o texto ele vai direto. Então a gente vai ler aqui até o versículo 23. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Parando aqui para explicar o que é essa festa dos pães sem fermento, que é a explicação de uma das cenas e de uma das músicas da apresentação da Páscoa. Prestem atenção. A Páscoa, ela não é uma festa celebrada pela morte de Jesus. Ela tem este significado para nós cristãos, mas a Páscoa existia já antes da morte de Jesus. A Páscoa é uma festa judaica, chamada aqui também de festa dos pães sem fermento. E o que era essa festa dos pães sem fermento? Era uma festa comemorada anualmente para se lembrar da libertação que Deus fez daquele povo quando eles eram escravos no Egito. Então é uma celebração do Êxodo. E durante essa Páscoa, um cordeiro era sacrificado, o cordeiro pascal. E por quê? Para se lembrarem de quando eles passaram sangue nos portais de suas casas no Egito, onde viria a última praga e mataria todos os primogênitos das casas que não tivessem o sangue no portal. Essa cena está na Páscoa. E Jesus vai ser morto durante esse período de Páscoa. Por isso, a assimilação de Jesus como um cordeiro que se entregou pelo seu povo. Por isso, a assimilação de um novo êxodo. Jesus agora seria o cordeiro que seria morto e que o seu sangue não estaria mais no portal, mas derramado numa cruz, e libertaria o povo não mais dos egípcios, mas do jugo do pecado. Por isso que falamos que Jesus é o cordeiro. Continuando aqui. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição de Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha ao reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partindo-o, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa.
O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Aqui está acontecendo a Santa Ceia, e eu acredito que os próprios discípulos ainda não tinham assimilado tanto o que estava acontecendo ali quando Jesus fala que esse era o corpo, esse era o sangue, porque eles ainda não entendiam muito bem quando Jesus falava que seria morto. Eles vão realizar tudo isso depois do fato consumado. Mas aqui eles estão participando da ceia, frases que a gente todo domingo de ceia repete. Aqui Jesus fala para que eles façam isso em memória dele. Nós fazemos isso, inclusive domingo faremos a Santa Ceia, faremos essa memória de Jesus. Mas acho que o mais interessante aqui, o ponto alto, é quando ele fala da nova aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. A antiga aliança era a aliança com os judeus, com Abraão, e agora Jesus vem para fazer uma nova aliança através do seu sangue. Continuando aqui agora, versículo 23. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. A traição. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galho cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: Ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Vamos fazer aqui um paralelo? Teremos aí a final do Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, um time pequeno. Flamengo, um dos maiores times do Brasil hoje. E o técnico do Nova Iguaçu chega para os jogadores na pré-eleição: gente, a gente vai ter um jogo complicadíssimo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, presta atenção, a estratégia é essa e tal. Acabou a pré-eleição, subentende-se que a estratégia está já entendida para os jogadores e daqui a pouco começa um zum. Pô, eu vou tacar pela direita porque eu tô acostumado a fazer isso, e eu tenho tantos gols. Ah não, mas eu tenho tantos gols, eu tenho tantos desarmes. Os jogadores entre si comentando cada um da sua individualidade. Obviamente o técnico vai olhar aquilo e vai falar: bem, não entenderam nada do que eu tô falando e não estão preparados para inventar um adversário do esporte. Foi mais ou menos isso que aconteceu nessa cena aqui. Jesus, ele começa a explicar as coisas para os seus discípulos, mas seus discípulos não entendem. E, inclusive, essa passagem tem 2 formas de interpretar ela, que a gente vai falar aqui. Mas vamos parte a parte. O primeiro ponto aqui é que eles começam a discutir um contra o outro quem era o maior. Primeiro eles tomam um choque de que alguém trairia, eles convertem o quem vai trair para o quem é maior. Ou seja, indo contrário a tudo o que Jesus advertia os fariseus por eles procurarem lugar de honra e todas essas coisas, e os discípulos estavam ali, na Santa Ceia, na última ceia, fazendo algo bem parecido. E Jesus vem e traz um ensinamento para eles. Versículo 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Gente, se baseia em mim. Se baseia em mim, eu estou aqui servindo vocês. Em outra passagem tem até Pedro lavando os pés e tal, em outro evangelho. Então assim, Jesus está o tempo inteiro falando de humildade, e momentos antes, né, na verdade, da morte de Jesus, os discípulos parece que não entenderam toda aquela advertência que tinha sido feita para os fariseus e para os sacerdotes. Outro sinal aqui. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus vira para Pedro e fala o seguinte: Pedro, Satanás queria acabar com vocês. Eu intercedi por você, eu orei por você para que isso não acontecesse. Por causa disso, hoje você está de pé.
E o que Pedro responde? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro não entendeu que se não fosse a oração de Jesus, ele sequer estaria ali, ele já teria sido, como diz aqui, ele já teria sido aniquilado. Pedro achava que era na força dele. E Pedro é um personagem bastante interessante. E o mais interessante é o apego que os cristãos têm com Pedro. A identificação que a igreja tem com Pedro. E o orgulho de falar isso. Todo mundo já escutou, eu já falei, todo mundo já falou provavelmente. Eu sou parecido com Pedro. Eu sou meio assim mesmo, impulsivo, e vou lá e faço e aconteço. Não é? Eu não sei por que a gente acha isso algo positivo. Porque Pedro, toda vez que faz essa atitude de impulso, ele toma uma chulapada de Jesus. Mas a gente fala isso, né? Eu sei porque eu já falei. Só que o que Jesus fala para Pedro? E para esses impulsos de Pedro? E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro estava o tempo inteiro com Jesus e ainda não tinha se convertido. E a gente, sou igual a Pedro. Depois, quando acabar Lucas, lê lá os evangelhos de 1 Pedro, 2 Pedro, para ver a diferença. E apesar desse impulso de Pedro, Jesus fala para ele, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Pedro não estava preparado para ir à cadeia com Jesus, para ir à morte com Jesus. Se não fosse a oração de Jesus, Pedro estaria peneirado. Jesus vem então e continua aqui falando sobre quando ele enviava os seus discípulos para as jornadas, que ele falava para não levar bolsa, saco nem nada e que nada faltaria. Questiona, algo faltou? Eles falam que não. E Jesus vem agora e muda. Esse tempo acabou. Eu não estarei mais com vocês. Então, versículo 36, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Aqui quando Jesus fala isso, e no versículo 38, quando os discípulos dizem, vê Senhor, aqui estão 2 espadas, e Jesus responde, é o suficiente? Aqui tem 2 formas de se interpretar esse texto. E uma não anula a outra, tá? Algumas pessoas devem ter um pouco de dificuldade com a questão aqui de Jesus falar para eles se armarem. Principalmente nos dias atuais. Jesus falar para que eles comprassem uma arma. Então, existe uma interpretação aqui, ao invés de literal, uma interpretação figurada. Tá? O que é a interpretação literal aqui? Jesus começa a falar-lhes para que comprem uma espada no intuito de quê? De se defenderem. Porque agora eles iriam para locais mais distantes para pregar o evangelho, e era normal que naquela época a pessoa viajasse com uma espada, alguma coisa, porque era deserto, era escuro, não tinha patrulha da polícia rodando, então existiam assaltantes à noite tentando roubar. Então a pessoa se defenderia. Então Jesus fala nesse sentido de, virão tempos difíceis, vocês vão sair pelo mundo pregando a minha palavra, então é bom que vocês tenham como se defender quanto a isso. Essa seria a forma literal de se interpretar. Vem a forma figurada, que é o seguinte, Jesus está transmitindo uma mensagem de que antes eles iam sem nenhuma provisão, e que agora, essa época de não terem provisões, acabou. Eles iriam passar por jornadas difíceis, então eles deveriam se preparar, estarem preparados para momentos difíceis durante essa jornada de pregar o evangelho de Deus. E quando? E aí algumas pessoas estão falando, mas e o final? E o final? Mas aí vamos lá, para o final. O que acontece aqui no 38 que parece que não dá espaço para essa literalidade? Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente. Você lendo, você fala, Jesus falou que 2 espadas é o suficiente. Para quem interpreta isso de uma forma figurada, o é suficiente não é, tá bom, temos 2 espadas. Eu estou fazendo uma analogia e vocês, ao invés de entenderem que eu estou falando que vem tempos difíceis, vocês focaram na espada. Então, chega. Não tem mais papo, a gente não tem mais tempo, vambora porque a gente está perdendo tempo aqui. Seria esse o contexto de é suficiente, não é suficiente, não precisamos mais de espada, mas sim, chega, é o suficiente, não tem mais papo, vocês não estão conseguindo entender, vamos pros finalmente. Entendeu? E como eu disse, no final, tá, é tudo a mesma coisa. Mas algumas pessoas preferem a interpretação de forma figurada com um pouco de dificuldade de acreditar que Jesus, o Deus de amor, que pregou o amor tanto, recomendaria seus discípulos a comprar uma espada. Bem, isso não deveria ser nem espanto nenhum. Por quê? Por mais que você possa interpretar como uma forma figurada, não tira o fato de que aqueles discípulos estavam armados. Tinham 2 espadas ali. Mais à frente a gente vai ver que um dos discípulos
que em outra passagem fala que é Pedro, corta a orelha do centurião. Então eles andavam armados. Então eu não posso admitir que Jesus não sabia ou que descobriu agora que eles estavam armados ou que Jesus fazia vista grossa por isso. Então, para Jesus, não era um grande problema eles estarem armados e, logo, qualquer uma das duas interpretações no final vão para o mesmo caminho e nenhuma das duas vai recriminar o fato deles estarem armados. Versículo 39. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Esse trecho aqui fala do sofrimento e da angústia de Jesus. Pare para refletir um pouco sobre isso, porque é algo que nós não iremos experimentar. Talvez situações como os judeus nos campos de concentração, pessoas condenadas à pena de morte, tipo cadeira elétrica, talvez essas pessoas se aproximariam um pouco, tá? Não é igual não, um pouco, da aflição de Jesus aqui. A grande diferença é que essas pessoas, por mais que saibam que irão morrer, e da forma até que irão morrer, do sofrimento que talvez tenham, porque elas não têm certeza de como será o sofrimento, nunca vivenciaram aquilo, Jesus é diferente. Jesus ele vai passar aqui por tamanha aflição ao ponto de um anjo do céu o fortalecer e ele suar gotas de sangue. Seus vasos estourarem de tamanho estresse, de tamanha angústia. Por quê? Jesus era homem, Jesus era Deus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, a forma que iria morrer. A dor física que sentiria. Todos os danos, todos os tendões rompendo, pregos perfurando, coroa de espinhos, chicotada. Jesus, acho que já sentia aquela dor que ele sofreria. Talvez esse momento tenha sido mais dilacerador do que a própria dor física. Porque aqui está na mente, angústia, aquela vontade de até se matar. O psicológico, às vezes, nos faz uma angústia e sofrimento muito maior do que um corte. A adrenalina, num momento desse, às vezes nos dá até uma adrenalina para suportar, enquanto a nossa mente não tem remédio. Então Jesus está ali nesse momento de angústia, e além disso, outras coisas passam pela sua cabeça. Jesus já sente o desamparo de Deus, do Pai. Ele vai levar consigo todo o pecado do mundo. Vai chegar uma hora na cruz que o Pai vai se afastar, vai se retirar. Jesus vai ficar completamente sozinho, entregue à malignidade, ao pecado, levando o pecado em si. Essa é a angústia que ele está sofrendo. Sua oração, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, é de um momento desesperador. Porque Jesus já sabe tudo o que vai acontecer, mas talvez o desespero o faça ter uma esperança talvez como a de Abraão, que foi lá sacrificar seu filho Isaque no altar, mas Jesus providenciou um cordeiro e ele não sacrificou. Só que não era o caso de Jesus. E o principal, o porquê disso. O porquê. O porquê de um Deus vir à Terra e passar por tudo isso. Por quê? Com tanta gente o rejeitando. Tem que ser muito amor. É um amor que a gente nunca vai alcançar, que a gente não conhece. E um amor que muitos ignoram. Continuando aqui, versículo 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou.
Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Lembra que Jesus pede para que os discípulos orem para não cair em tentação? Essa era a hora deles não caírem em tentação e não serem um grupo de rebelião. Eles defendem Jesus com a espada e Jesus manda parar, faz um milagre de compaixão na frente de todos para aqueles que vieram matá-lo. Lembra tudo que Jesus... Note todo o passo da morte de Jesus e você vai ver que Jesus, ele vai cumprir tudo o que ele falou para os fariseus. Humildade, amor aos inimigos. Então ele vai lá, pega, cura a orelha daquele guarda. E para entendermos o contexto, principalmente porque ele fala aqui, estou eu chefiando alguma rebelião? Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Jesus, ele estava sendo entregue, mas ele não queria que os seus discípulos fossem presos e mortos juntos com ele. Esse não era o plano. Os discípulos, eles tinham uma outra missão. Quando Jesus morresse, era espalhar a palavra de Deus. Então Jesus faz uma repreensão para que eles não revidem, não caiam na tentação de revidar e começar uma luta armada ali. Por quê? Porque naquela época era normal que, quando se pegava algum chefe de alguma rebelião, algum grupo separatista que quisesse tentar fazer um tipo de rebelião, era normal que se pegassem não só o chefe, mas todos que estavam junto, e todos seriam presos, e todos seriam mortos como exemplo. Então Jesus ali está justamente evitando isso. Eu nunca preguei rebelião, eu nunca fui e tentei ser um rebelde, eu sempre estive no meio de vocês. Isso aqui não é uma rebelião. Vamos pular a parte que Pedro nega Jesus, porque eu quero concluir com ela. Versículo 63. Os soldados tomam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. 66. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Aqui parte do sofrimento de Jesus. Primeiro, o sofrimento físico, e segundo, o sofrimento reputacional, o sofrimento de desdém. Jesus, ele recriminava os fariseus pela sua necessidade de ter o ego inflado. Jesus faz o que aqui? Não se deixa levar. Porque, gente, não esqueça, Jesus é Deus. Com o estalar de dedo, ele destruía tudo. Era só fazer assim. Mas ele sofreu toda essa humilhação por nós. Além dessa humilhação, Jesus começa a sua tortura física. E aqueles romanos, eles eram bárbaros. Eles sabiam como maltratar alguém. A gente vai ver mais detalhes. Mas agora, para a gente concluir o dia de hoje vai ser um pouquinho mais extenso, mas é tão precioso todos os ensinamentos que a gente tem aqui que não tinha como reduzir. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Ou seja, uma noite fria, comum da época, acenderam uma fogueira, as pessoas estavam ali, Jesus estava sendo preso ali, e as pessoas sentaram em volta e Pedro foi ali e sentou junto. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Poucos depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Gente, essa parte aqui, ela é tristíssima de ambos os lados. Jesus passou por toda aquela aflição, suou sangue, estava sendo preso sozinho. E o que Pedro faz? Nega Jesus.
E aqui a história é rica em detalhes, para nos dar ideia realmente do que aconteceu. Porque quando o galo canta, olha que interessante que fala aqui. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Eu não consigo... Eu não consigo imaginar a profundidade dessa cena. Pedro, ele tem uma atitude nobre. Eu não sei dos outros discípulos, mas Pedro ele vai lá aonde Jesus está. Senta ali perto, tá acompanhando Jesus. Porém, nesse meio de caminho, ele muda de ideia. Ele que disse que estava pronto para morrer com Jesus, ele que saca uma espada, ele agora, com o passar do tempo, talvez foi raciocinando melhor, talvez o impulso tenha passado, e ele começa a esmorecer. É confrontado, você estava com ele. Não estava. 1, 2, 3 vezes. Ele se dá conta do que Jesus falou, e depois disso ele, quando olha para Jesus, Jesus estava olho a olho com ele. Nossa. Imagina a bomba atômica que não estourou dentro de Pedro. E com certeza isso foi crucial para a mudança de Pedro. Mas imagina como é que não foi a bomba atômica que estourou dentro de Pedro. O seu mestre, que ele seguiu durante anos, que ficou admirado com as palavras de amor, que ficou admirado com as curas, que curou a sua sogra. Um mestre que ele jurou fidelidade. No momento em que ele está mais vulnerável sendo preso, ele o nega. E Jesus olha para ele. É como se você traísse a sua esposa de um jeito terrível, sua esposa com uma doença terminal, descobre uma traição sua, te olha nos olhos, você deve se sentir um lixo. Você deve se sentir a pior pessoa do mundo. Ver aquele olhar de quem te ama, olhando para você e... Agora, para concluir, uma reflexão. Nós adoramos falar que somos iguais a Pedro no impulso. Agora, será que nós somos iguais a Pedro quando nós negamos a Jesus? Será que nós paramos e, como ele, choramos amargamente, arrependidos, com a culpa? Ou será que a gente está negando a Jesus dia após dia e sequer sentimos culpa? Esse é um ótimo momento para você fazer essa reflexão, uma ótima época para você fazer essa reflexão. E se for o caso, cair de joelhos no chão e chorar amargamente e pedir perdão a Jesus. Fiquem com Deus.